Glória a Deus, amém, meus amados. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui na igreja, nós ministramos um estudo sobre o Espírito Santo, ou seja, Espírito Santo parte 3, nós vamos falar hoje, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você aí que puder, depois você puder se inscrever no canal lá, amém. Pastor Wilson Paiva. Esse vídeo vai estar lá no YouTube, amém? Canal do pastor Wilson Paiva. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Vai ser de grande valia para a sua vida esse estudo, amém? Nós falamos já sobre o Espírito Santo parte 1, Espírito Santo parte 2, amém? E agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo parte 3. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos aí em nome de Jesus. Vai ser muito bom. Eu sei que você vai aprender, vai crescer, amém, amado? A Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 17: se sabeis, pois, essas coisas, bem vos vá se as praticardes, amém? Então, não adianta apenas conhecer a palavra, a gente tem que praticar a palavra, amém? A Bíblia diz ali em Tiago: tu crê que há um Deus? Faze bem. O diabo também crê e estremece, ele sabe, ele conhece a Bíblia, ele sabe que existe um Deus, ele conhece a Bíblia muito melhor do que nós, só que ele não obedece, né? Porque ele é inimigo eterno, opositor de Deus, amém? Então, mais uma vez aí, se você puder se inscrever lá no canal, lá no YouTube, vai estar, esse vídeo vai estar lá depois, nós vamos colocar logo mais à noite, canal Pastor Wilson Paiva, amém? Lá no YouTube. Deus abençoe a tua vida, amém, amado? Amado, nós já falamos sobre vários assuntos sobre o Espírito Santo. Hoje eu quero falar para os irmãos aí, para você que seja bem-vindo, pelo Facebook e pelo YouTube, é sobre a diferença em ter o Espírito de Deus, que na verdade é o Espírito Santo, né? Já falei para os irmãos aí, para todos, quando você lê a Bíblia, quando fala Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Santo Espírito, é a mesma coisa, é o Espírito Santo, amém? Que existem vários nomes para ele, aleluia. Assim como Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, amém? Raiz, geração de Davi, Emanuel, Deus conosco, oh glória. Raiz, geração de Davi, o sumo sacerdote, supremo pastor, cordeiro pascal, se refere a Jesus. Nós vamos então ver o Espírito Santo, o que se fala Espírito de Deus se refere a ele. Bom, ter o Espírito de Deus e ser batizado no Espírito Santo é uma diferença, amém? Existe diferença. Guarde bem isso. Pelo menos nós, da Igreja Pentecostal, cremos assim. Talvez tenha outro tipo de opinião, mas nós não estamos aqui para debater opinião, amém? Nós estamos aqui para trazer o nosso pensamento e abençoar a tua vida, amém, amado? Vamos dizer assim, 70% a 80% dos evangélicos crê assim, amém? Ter o Espírito é necessário para a salvação, porque é o Espírito que me conduz à graça de Deus. Agora, se eu não tenho o Espírito Santo, olha o que eu vou ler aqui agora para os irmãos. Guarde, frise aí na tua Bíblia, faça um risco, se tiver uma caneta para marcar, esse versículo que eu vou ler aqui agora, amém? Para nós começarmos o nosso estudo. Romanos capítulo 8, o versículo de número 9, olha: vocês porém não estão na carne, olha que forte, irmão, mas no Espírito. Note que essa palavra Espírito está com letra maiúscula na Bíblia, se refere ao Espírito Santo, tá? Quando você ler a Bíblia e ver a palavra Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo, tá bom? Vou ler de novo, Romanos 8, 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus, letra maiúscula, habita em vocês. Olha agora a parte B. Olha agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é a mesma coisa, lembra que eu falei? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, a parte B do versículo é muito forte. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, olha, amado, não chama de servo de Deus, não chama de filho de Deus, chama de tal. A Bíblia nem reconhece, Deus nem reconhece a pessoa. Olha, quem não tem o Espírito de Deus, nem é reconhecido aqui. Olha, Paulo falando aos Romanos, esse tal não é dele. Por quê? Jesus,
Jesus, ele disse, eu vou, já falamos aqui na aula passada, né, no Espírito Santo, parte 2, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para que esteja convosco. Veja, amado, não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo na nossa vida, ele testifica coisas de Deus. Amém? Então, muitas pessoas falam, pastor, nós pentecostais queremos assim, tá bom? O que eu vou falar agora. Tem outro pensamento, eu não estou aqui para debater, pelo amor de Deus, tá? Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não sou de Deus. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo, então não tem salvação. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Batismo com o Espírito Santo não salva, nós vamos ver aqui hoje. Batismo com o Espírito Santo simplesmente é um revestimento de poder, concedendo ferramentas para trabalhar para Deus, tá? Amém? Nós já falamos aqui na aula 2 que Jesus foi batizado, revestido com o Espírito Santo, quando, pastor? No batismo, Lucas 3, 22, não é isso? O Pai falando, esse é meu filho amado que nele comprazo, Jesus na água sendo batizado, e o Espírito descendo em forma corpórea de pomba. Ele não é pomba, mas ele veio de forma de pomba. Amém? Já falamos o porquê. Então, o Pai estava revestindo Jesus ali com 30 anos, quando ele saiu dali, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto. Depois de 40 dias que ele foi tentado, jejuou, aí sim ele escolheu os discípulos com 30 anos. Então, meus amados, o batismo com o Espírito Santo não é para salvação. O batismo com o Espírito Santo, ele não é para salvação. Veja bem, ele é para quê, pastor? Ele é uma ferramenta, ele concede ferramenta para nós trabalharmos para Deus. Amém? Vamos lá então, já lendo esse versículo, eu quero ler um texto aqui, para a gente diferenciar, louvado seja Deus, para a gente diferenciar, eu quero ler aqui em João, capítulo de número 20, louvado seja Deus, o versículo de número 19, amém? Glória a Deus. Capítulo de número 20, versículo 19, que diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles, dizendo: olha, amados, que a paz esteja com vocês. Aleluia, olha que forte. E dizendo isto, mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Olha, irmãos, e havendo dito isto, olha o que Jesus fez: soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Chegou o nosso irmão Charlão aqui, ele vai participar aqui, sentado na cadeira do meu lado aqui. Pode ficar aqui, fica aqui. Dá ajeitado, fica do meu lado também. Ele vai conversar comigo. Deus abençoe, Pai do Senhor. Atrasou um pouquinho? Hoje é atrasado. Atrasou o meu discípulo aqui, irmão. Não pode não, viu? Discípulo meu não pode atrasar não, viu? Irmão, então, Charles, eu li aqui Romanos 8, 9. Paulo fala assim, ó: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então eu disse aqui que há uma diferença entre ter o Espírito e ser batizado no Espírito. Ter o Espírito é para ser salvo, para salvação. Ser batizado no Espírito é o revestimento de poder para ganhar ferramenta, para ganhar almas, para trabalhar para Jesus. Então, Paulo fala, esse tal não é dele, ou seja, ele nem chama a pessoa de filho e de servo, fala esse tal, nem reconhece, está lá em, lê aí para nós, Romanos 8, eu quero que você abra aí, Romanos 8, 9, e pode ler na sua Bíblia aí. Deus abençoe, Charles. Está sentado do meu lado aqui no banco, e hoje ele vai ser um espectador aqui do meu lado aqui. Romanos 8, 9. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Rodolfo, amém? Rodolfo, Rodrigo, irmã Roseli Corredato, Deus abençoe, missionária, pastora, irmão Sérgio, Fabiano, Deus abençoe, seja bem-vindo, amém? Amanhã o pastor Sérgio vai estar conosco aqui, pregando a palavra de manhã. Deus abençoe, um abraço aí, pastor. Romanos 8, 9, lê para nós. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Glória. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Se esse tal não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa chama de tal, olha, nem reconhece. Por quê? Porque não é convertido.
Então, ter o Espírito é aqueles que são convertidos, nasceram de novo. E agora eu vou explicar. Ser batizado no Espírito Santo é diferente. Por quê? Porque ser batizado recebe-se ferramentas. Vamos lá. A Bíblia, eu acabei de ler um texto aqui, que os discípulos estavam trancados, as portas trancadas com medo dos judeus. Era domingo, primeiro dia de semana. Jesus se pôs entre eles e fala: paz seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus disse assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, o que Jesus fez? Soprou. Soprou sobre eles e disse o quê? Recebam o Espírito Santo. Olha, Charles, que interessante. Com medo, Jesus havia ressuscitado os discípulos com medo, escondido, porta trancada, com medo dos judeus. Se você tem medo, veja bem, o medo é uma porta, é o adversário que trabalha. Ali eles não estavam convertidos, porque se você pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 23, o que Jesus disse para Pedro? Pedro, Satanás nos pediu para ser andar como trigo, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Mas tu, Pedro, quando você converter, confirma os teus irmãos. Você sabia que Pedro andou 3 anos com Jesus e ele não era convertido? Ele negou Jesus 3 vezes, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado mau. Olha, ele não era cristão, né? Ele era impetuoso, ele agia por impulso, né? Ele falava antes de pensar, ou seja, não era convertido, não tinha o Espírito. Preste atenção agora, amado. O que Jesus falou? Se eu for, enviarei o Espírito Santo. Então, Charles, vai guardando, depois você vai perguntar, daqui a uns 20 minutos você vai perguntar, uns 15 minutos. Então, meu amado, quando Jesus foi, é praticamente isso, ele abriu uma porta e disse: Espírito Santo, vai agora. Ele foi, se ele não fosse, se ele não morresse, se ele não subisse ao céu, o Espírito não vinha. O Espírito veio para mudar. Então, quando Jesus assoprou, o Espírito Santo entrou, olha que forte, revelação isso aí. O Espírito Santo entrou naqueles 11 que estavam ali. Por quê, pastor? Você se lembra ali em Gênesis, quando Deus fez um boneco de barro? Pegou o pó da terra e fez um boneco. O que Deus fez para o homem se tornar alma vivente? O que ele fez, Charles? Você sabe? Soprou o Espírito. Olha, pode falar alto. Soprou o Espírito. Amém. Deus soprou o Espírito no homem, nas narinas do homem. E o homem se tornou uma alma vivente, um ser vivente. Então, veja bem, o homem se tornou um ser vivente lá atrás, no começo da criação, no Éden. Olha que forte. Agora, esse mesmo homem precisava ter vida em Cristo. Qual que é a vida? É a conversão. Olha que forte. Então Jesus assoprou. Deus assopra lá no começo da criação, lá em Gênesis. Agora Jesus assopra aqui após a ressurreição. Para quê? Para que eles pudessem ser convertidos. Por quê? Eles ficaram trancados. Quando eles recebem esse sopro, que na verdade eles receberam o Espírito Santo, olha aí, mas eles não receberam o batismo com o Espírito Santo. O batismo eles vão receber 50 dias depois da Páscoa, que é a segunda grande festa, chamada Festa do Pentecoste. Deus abençoe, Silvana. Que é a festa do Pentecostes. Então, guarda aí, Charles. Quando ele assopra, o que acontece com os discípulos? Se você pegar a Bíblia, eles começam a perseverar em oração. A Bíblia diz que eles oraram 50 dias no quarto alto, lá em Jerusalém, num quarto. E no dia do Pentecoste, eles foram batizados com o Espírito Santo. Veio do alto, um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa da Bíblia. E foram vistos línguas sobre a cabeça dele, repartido como de fogo. Mas o que me chama a atenção aqui, veja bem, Charles, olha que interessante você, raciocina comigo aqui. Se tiver pergunta, pode mandar aí, amém? Se a gente não souber, a gente não sabe tudo também, né? Semana que vem a gente traz, amém? Mas o que eu acho interessante, Charles, sabe o que eu acho interessante? Aqueles discípulos trancados, com medo dos judeus. Por quê? Porque acabou de matar Jesus, a perseguição estava em massa, você andou com ele, você é um dele. Eles estavam com medo, né? Crucificaram Jesus. Agora eles estavam escondidos. O que acontece? Eles saem dali e eles vão orar num quarto alto, um cenáculo. Olha que interessante. E eles ficam, Charles, 50 dias em oração. Olha a mudança, olha a conversão. Tem alguma pergunta aí que eu tenho algo profundo para falar agora? O Charlão está com nós aqui fora do alcance das câmeras. Então, pastor, eu estudando hoje, eu vi também que a gente teve uma época meio que obscura na igreja, né? Sim. Antes de Martinho Lutero fazer a reforma, né?
E o Espírito Santo ele se recolheu, né, ele ficou em silêncio durante 1000 anos, né? Mais ou menos uns 1000 anos. Hoje, a gente, né, a nossa igreja é pentecostal. O que acontece com as igrejas não pentecostais? O Espírito Santo age nessas igrejas. Age, só que Deus ele respeita a hierarquia e a ordem eclesiástica de cada igreja. Deus respeita, viu, irmãos? Você pode ver em toda a igreja tem conversão. Entendeu? Porque é o seguinte, o Espírito Santo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que aqui tem uma mesa, um banquete, uma mesa farta. Se você crer mais, você vai pegar mais a tua parte, porque tem comida, tem alimentos. Agora, o que eu entendo? Muitos não usufruem e não se alimentam dessa comida porque a sua fé é limitada, não crê. Crê até certo ponto. Dali para lá eles não creem. Entendeu, Thiago? Entendeu? Porque Deus tem muito para nos dar, certo? Deus tem muito para nos dar. Só que dependendo do ensino que você tem, você limita aquilo que Deus tem. Entendeu? Eu já vi coisas profundas o Espírito Santo fazer, porque eu acreditei. Acreditei e ele falou comigo e aconteceu. Então, olha agora aqui, Charles, isso é interessante. Olha que interessante aqui, irmãos. Quando que aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Atos 2, não foi? Então, veja bem. Raciocina comigo, Charles. Até no capítulo 1 de Atos, que vem da ressurreição de Cristo nos Evangelhos, ninguém era batizado com o Espírito Santo. Concorda? Sim. Porque cumprindo o dia do Pentecostes, está aqui em Atos 2, né? Não é isso? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento impetuoso, encheu toda a casa, foram vistos línguas repartidas de fogo, cabeça pousada na cabeça deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Daqui a pouco eu vou nesse assunto, tá? Mas veja bem, o capítulo 1, então, você vai concordar comigo que eles não tinham o Espírito Santo. O capítulo 1 de Atos, eles não tinham. O que é o Pentecoste? O Pentecoste é uma festa, chamada Festa das Colheitas, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Vinha gente de vários lugares ali, trazia a sua oferta ali para o templo. E ali habitava gente de praticamente daquele mundo atual. Não só de Jerusalém, diz ali que Capadócia, Ásia, Síria, Panfilha, Egito, Cirene, Líbia, vários lugares estavam ali, né, participando dessa festa. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas o que é interessante, veja bem, olha, Shalom, o que é interessante, o que me chama a atenção, que segundo o texto sagrado, no capítulo 1, precisava colocar um discípulo no lugar de Judas. Judas se matou, não é isso? Sim. Olha o que aconteceu no capítulo 1, acompanha comigo aí. No capítulo 1, louvado seja Deus, no versículo 21, olha que é muito forte isso aqui, viu, irmão? Você vai aprender algo novo aqui hoje. Capítulo 1, versículo 21, amém? Glória a Deus. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 21. Isso, olha o que está escrito aí, ó. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Olha, Jesus não ficou no sepulcro, ele foi levado às alturas, não ficou no túmulo. Olha, veja bem, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para que preencha a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte, não foi o Espírito, sorte caiu sobre Matias, que assentando foi agregado aos 11, foi isso? Foi colocado, acrescentado nos 11. Irmãos, eles oraram e falaram: Senhor, aqui está todo mundo que andou com Jesus, vamos colocar lá dos 70, tem que colocar no lugar de Judas. Judas se matou, filho da perdição, para se cumprir a palavra. Jogaram sorte, é como se pegar um dado, vamos dar um exemplo, um dado, se der tal número é você, se der tal número, se der 3 é esse, se der os ímpares é você, se der o par é você. Um exemplo, não é isso, mas é um exemplo. Lançaram sorte.
Deus não está nem aí com sorte. Nós não temos sorte. Nós temos Deus. Lançou sorte, a sorte caiu sobre Matias. Agora eu faço uma pergunta para você que está aí comigo e você aqui. Quantas vezes a Bíblia depois disso falou o nome de Matias? Nenhuma. Nunca mais. Nunca mais a Bíblia falou o nome de Matias. Por quê? Porque esse não foi colocado pelo Espírito de Deus, foi colocado pela vontade do homem. Agora eu falo para você, Charles. Por isso que eu falo que a gente erra muito e a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Olha, eles colocaram quem? Matias. Por quê? Porque eles não pediram a direção de Deus, não tinha o Espírito Santo dirigindo ainda. Olha que interessante. Você pode até discordar comigo, mas está aqui na Bíblia. Não se falou mais o nome de Matias. Agora, quem que estava ali? Pedro, nada mais nada menos que Pedro, que João. Homens que andaram com Jesus, eles erraram. Por quê? Faço pergunta para você agora, Charles. Quem que foi o 12º apóstolo colocado no lugar de Judas? Matias? Não, saiu fora. Paulo? Foi Paulo, irmãos. Foi Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu quase todas as epístolas do Novo Testamento. Foi Paulo, que teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, está lá em Gálatas, aprendendo com Jesus. Veja, Jesus aparecia para ele, ensinava. Então veja bem, entenda isso. A gente erra. Por que a gente erra? Porque nós somos seres carnais, né? Tem pessoas que pensam que o pastor vive 24 horas no Espírito. Que isso, irmão? Tem dia que eu estou bravo lá em casa. Claro, eu sou ser humano. E daí? É sério, Charles. Tem dia que você não está legal. A gente é ser humano, irmão. A gente está na carne ainda. Só vai ser perfeito quando for arrebatado. Agora, aqui quem errou? Pedro errou, João errou. Homens, olha, Marcos, homens que tinha ali andado com Jesus, que viu o que Jesus fazia. Imagine nós, irmão. Se eles erravam, a gente... Agora, por que aconteceu isso aqui? Porque eles não pediram a direção do Espírito. Por que não pediram? Porque ainda não tinha concedido, veja, o poder do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Entenda bem isso. Então, por isso que eu falo, ter o Espírito é para salvação. Receber o sopro do Espírito de Jesus ali em João 20. Olha agora, ser preenchido pelo poder do Espírito é para trabalhar para Jesus. Entenda, é ferramentas para ganhar alma, é ferramenta, aleluia, para render mais na presença de Deus. E às vezes acontece com a gente, o que acontece com a gente porque a gente erra? A gente tem que reconhecer, glória a Deus, amém, irmãos? Vou estar orando para você, viu, irmão Carlos, em nome de Jesus. Até o final desse estudo, em nome de Jesus, você vai estar curado para a glória de Deus, amém? Deus abençoe. Aleluia. Senhor, visita o irmão Carlos lá. Irmãos, então, veja bem, nós somos falhos. E às vezes a gente não pede a direção de vida, porque a gente pensa que é do nosso jeito. E o que acontece? Dá tudo errado. Entendeu, Charles? Está entendendo? Sim. Então, ter o Espírito é para salvação. Ser revestido do poder que vem através do batismo com o Espírito Santo é para granjear almas. Amém? Quando eu me converto, quando o Espírito Santo vem na minha vida, quando eu aceito Jesus, arrependo dos meus pecados e começa uma nova fase, uma conversão, um novo nascimento. Eu costumo dizer que eu tenho agora 26 anos de idade, faz 26 anos que eu conheci a Deus, tá? De 26 anos de idade para trás, morreu. Nova criatura é Cristo em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem na gente fazer morada, e ele é ligado no espírito do homem. Tá? Ele traz a graça de Deus e a partir dali você começa a andar em novidade de vida. Você tem que colaborar fazendo a tua parte. Tá? Você sabe o que Deus quer para você. Aí, a partir desse momento, você recebe, Gálatas capítulo 5, você recebe fruto do Espírito. Guarde, eu vou falar sempre isso. O fruto salva, o dom não. Quando você se converte, aceita Jesus e se muda de vida, você recebe fruto. O fruto te salva. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe dom. O dom não salva. O dom não salva. Vou falar de novo. O fruto salva. O dom não salva. Está entendendo, meu amado? O fruto salva. O dom não salva. Amém? Glória a Deus. Aleluia, amém?
É a Roseli que está na Pentecostal. Roseli, dá um sinalzinho para mim aí. Ou é o João? Dá um sinalzinho para mim aí. Pentecostal da glória de Deus. É você, Roseli? Dá um toquinho aí. Gálatas 5. Só para me orar para você. Amém? Deus abençoe, pastor Jair. Um abraço, meu amigo. Amém? Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 22. Amém? Gálatas, depois de 2 Coríntios, Jair. Está bem aí de Gênesis e Apocalipse. Depois de 2 Coríntios. É nova, aí está indo. Gálatas 5, versículo 22. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Gálatas 5, 22. Achou aí? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o interessante, Charles, o que está escrito no 22? Mas, lê para mim. Mas o fruto do Aí, Espírito. até aí. Mas o Fruto do Espírito. fruto do Espírito. Charles, são 9 frutos. Amado, se você pegar, parece que a língua portuguesa está errada aí, né? Se é 9, então tem que ser mas os frutos, não é isso? Mas não é. Porque é como se fosse uma laranja com gomos. E cada gomo fosse um fruto. Cada gomo fosse... Um é amor, outro é paz, outro é longanimidade. Por quê, pastor? Porque quando você se converte... Boa noite, irmã Fernanda. Deus abençoe. Quando você se converte, o Espírito... Amém. Está aí. Essa Bíblia é boa. Lembra que eu falei? Explica tudo aí. Quando você se converte, você recebe o fruto. O fruto que fosse como uma laranja, cada gomo é um fruto. Por quê, pastor? Não tem como eu ser meio cristão, meio crente. Ou seja, eu tenho amor, olha aí, eu tenho paz, mas eu não sou longânimo. Eu perco a paciência logo e eu entro na carne, o meu braço não é convertido, dá uns 5 minutos, Jesus, que eu resolvo. Não existe isso. Então, o fruto, ele salva. O fruto, ele veio para salvação. Amém, amado? Então, quando Jesus assoprou o Espírito ali em João, receba o Espírito Santo, a partir daquele momento o Espírito morou, entrou neles, foi morado, para se cumprir João 14, 23, e eles receberam fruto já. Começaram a perseverar em oração. Amém? Agora, lá em Atos 2, vamos ler Atos 2? Volta aí um pouquinho. No dia do batismo do Espírito, no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos da Igreja Evangélica Quadrangular. Amém? A igreja que eu fui batizado aí, pastor Jair, pastor Vanildo. Quem me batizou foi o saudoso pastor Paulo César, meu pai na fé. Deus abençoe a todos, amém? Então, Atos 2, olha que forte. Glória a Deus. Deus abençoe a pastor Viviane também, os irmãos lá de Nova Caçapava. Temos muita comunhão com eles, amém? Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, amém, irmão? Glória. Atos 2 nos diz assim, preste bem atenção, um texto bastante conhecido dos pentecostais, amém? Cumprindo, versículo 1, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Apareceram distribuídas sobre eles língua como de fogo, olha, irmãos, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, olha, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, com letra maiúscula. Então é o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, olha, amado, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam todos atônicos e admirados, dizendo: vejam, não são galileus os que estão falando? Então, como ouvimos falar na nossa própria língua materna? Olha aí, amado, somos partos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia,
nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeu como prosélito. O que é prosélito? Prosélito é uma pessoa que não é judeu, mas se converteu ao judaísmo, então ela se torna o nome de prosélito. Cretenses e árabes, ouvimos a falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos estavam atônicos e perplexos e perguntavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Olha agora, irmãos. Uns, porém, zombando, diziam: eles estão bêbados. Olha, Charles, aqui tem uma palavra, um mistério profundo. Todos foram cheios. Você está vendo esse copo com água? Ele está com menos de meio copo. Você era um copo sujo. Quando você aceitou Jesus, Ele te lavou e essa água representa o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, essa água enche e transborda, você se enche. Oh, glória! Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem e faz morada. Veja bem, veja, meu amado. Olha que interessante. É muito interessante. Você tem o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo ele te tem. Ele se apodera de você. Então, todos foram cheios. E o que aconteceu, pastor? Eles começaram a falar em outras línguas. Mas o que é interessante, que ali havia pessoas de vários lugares. Acabei de ler aqui. Egito, Síria, Panfilha, Ásia, Capadócia, a parte da Cirene. E eles começaram a falar nas línguas deles. Eles eram galileus. Eles eram ali de Jerusalém. Mas eles começaram a falar nas outras línguas, olha. Interessante, né? Por quê, pastor? Sabe por quê, Charles? Você já sabe, né? Você sabe, né? Não. Porque eles foram batizados com o Espírito Santo. E existe, está ali em 1 Coríntios 12, existe 9 dons espirituais. E um deles é chamado de variedade de línguas. Tem muitas pessoas que lêem esse texto e pensam que Pedro e os apóstolos estavam falando em línguas estranhas. Não, porque em língua estranha ninguém entende nada. No que eles estavam falando, pastor? Eles estavam falando na língua daquele povo que era nascido lá em outro lugar, língua que eles não falavam. Por quê? Quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe dom, um dom para fazer algo para Deus. Naquele momento específico, Jerusalém lotada de gente, quase 3.000 almas se convertem nesse dia. O que precisava para ganhar aquelas almas? Você acha que Deus ia dar um curso de CCAA, um curso do FIS, do Calan ali? Não dava nem tempo. O que Deus fez? Olha agora que interessante, hein? Isso aqui é profundo, hein? Isso aqui é para crente que gosta da Bíblia, hein? Gosta de comer a palavra. Lá em Gênesis 11... o homem estava construindo uma torre chamada Torre de Babel. Babel é confusão. Todo mundo se reuniu. Quem fala a mesma língua vai longe, viu? Se você não fala a mesma língua da tua igreja, você não vai longe. Estou avisando já, viu? Cuidado. Estou avisando que uma hora ou outra vai cair por terra. Não adianta. Você tem que falar a mesma língua que o obreiro da sua igreja. Se não serve para você, muda de igreja, porque senão não vai dar certo. Aí o Senhor fala assim: nosso homem fala a mesma língua. Não há barreira para eles. Vamos desçamos e confundamos a língua do homem. Um começou a falar lá hebraico, aramaico, o outro começou a falar na língua diferente e não entendia. Um pedia tijolo, mas você que está pedindo o quê? Não sabia o que está pedindo. Parou a construção. O mesmo Deus que confundiu a língua lá em Gênesis 11. O mesmo Deus, guarda aí, irmã Edna, isso aqui é profundo, irmã Edna, nossa, senhora que gosta, Mazuleik, da Bíblia. O mesmo Deus que confundiu a língua lá, o povo desunir e parar de trabalhar, aqui ele dá o dom de variedade de língua para os apóstolos, para que eles preguem a palavra na língua deles para agregar um só corpo. Olha que forte, olha que forte. Então ali havia uma necessidade de receber esse dom, chamado dom de variedade de línguas. O que é isso, pastor? É falar na língua de outra pessoa. Eu conheço um pastor, ele é de São Paulo, e ele falava uma língua de variedade de língua, ele falava a língua dos Estados Unidos, em inglês. Só que um dia uma irmã duvidou dele, e eles começaram a orar, e essa irmã era professora de inglês, e Deus tomou ele, sabe? Eu falo aqui pela internet, que é muito forte, eu lembro isso há uns 20 anos atrás, ele contou para mim. E ele começou a orar, Deus tomou ele língua dos Estados Unidos, só que não é a língua essa misturada, a língua pura, que segundo ele é a língua raiz que veio lá da Inglaterra, muito forte. E a irmã começou a chorar, porque na língua da Inglaterra, Deus começou a falar com ele, com ela. Foi muito forte isso aí. Então,
Ali Pedro começa a falar na língua daquela região. Existe, amados, as pessoas pensam que língua estranha é a língua dos homens, não é. O que é língua estranha? Quando a pessoa está na igreja e começa a falar de enrolada aí, né? Ninguém entende. Nem o anjo entende. Por quê? Porque existem 3 tipos de língua. Amém, Marquinhos? Deus abençoe, meu primo. Boa noite. Existem as línguas estranhas que são chamadas de línguas glosserais, tá? Glosserais, que a Bíblia diz ali em 1 Coríntios 14, que ninguém entende, mas o Espírito fala em mistério e edifica a pessoa. O Espírito dela está orando, está edificando a si mesmo. Existem as línguas dos anjos, 1 Coríntios 14, 2, tá? O diabo entende porque ele é um anjo caído, tá? Língua dos anjos, que os anjos falam. Então, glosserais ninguém entende, nem os anjos. Língua dos anjos e língua dos homens. Inglês, alemão, brasileiro, japonês, que é o mandarim. Estão entendendo? E é interessante, né, pastor? É interessante porque na época da Torre de Babel, Deus pegou e fez isso, né? Confundiu as línguas, né? E o senhor percebeu que ele poderia deixar todo mundo com a mesma língua novamente. Sim. Mas ele não voltou atrás Não. na palavra dele. Não. Ele não se contradiz nunca. Ele pegou, não, Pode ser, ele deu entendimento, né, deu esse dom da variedade de línguas, mas ele não voltou atrás. É interessante, né? Verdade. Deu um mistério, deve ter algum mistério aí, né? Ele não voltou atrás porque ele sabia que lá na frente ele ia ter a hora dele fazer, né? Ia ter a hora dele dar esse dom maravilhoso e mostrar. Eu já vi pessoas falar em outras línguas. Eu conheço um pastor, eu até vou citar o nome dele aqui, pastor Ailton de Taubaté. Ele viaja o mundo todo ano, né? E ele foi na nossa igreja, lá em Namacha, lá em Moçambique. Ele foi o ano passado. E ele comentou comigo que ele foi pregar num país aí que não conhecia a língua de jeito nenhum. E lá o Espírito de Deus tomou ele. Ele chorava, ele começou a pregar naquela língua sem saber o que estava falando. O povo chorava, o povo recebia, o povo se convertia ao Senhor Jesus. Um abraço, pastor Ailton aí, meu amigo, Taubaté. Então, quando há uma necessidade, irmãos, o Espírito faz isso. Quero ver se você... Tem gente que fala que você é de Deus. Fala em alemão aí. Não é isso, irmão. Não é por aí. Não é assim que funciona o negócio. Quero ver se Deus te usa. Revela algo para mim. Não é assim que funciona. Não tentarás, não vai blasfemar, não vai zombar com as coisas de Deus. Amém? É quando precisa, quando há uma necessidade. Então, veja bem. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela recebe um dom, ou 2 dons, ou 3 dons. A Bíblia diz que o Espírito ele reparte como ele quer. Amém? Felipe, Deus abençoe, paz do Senhor. Como a necessidade. Paulo tinha os 9 dons, olha. O apóstolo Paulo tinha os 9 dons, por quê? Porque ele foi o pregador dos gentios, né? O que é gentio? Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Então, aí ele pregou o evangelho e trouxe salvação aos não-judeus, quem são? Os romanos, os gregos, os arábios. Então, amado, Paulo foi pregador dos romanos, Paulo foi pregador dos gentios. Então, Paulo tinha que ter esses 9 dons. Ele tinha os 9 dons aqui de 1 Coríntios 12. Era uma necessidade. Havia essa necessidade para que Paulo pregasse o evangelho. Louvado seja Deus. Para que Paulo pudesse angariar, ganhar almas para Jesus. Então, veja bem. O fruto salva, tá? O dom não salva. Porque Deus não toma dom de ninguém. Romanos 11, 29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É o homem que esconde, deixa de usar. Viu, amado? Parábola dos talentos ali, né? Ganhei 5, ganhei mais 5. Ganhei 2, ganhei mais 2. Ganhei 1, escondi. Era para ganhar. Quando se fala ganhar outro talento, é ganhar mais alma através daquilo que Deus te deu. Entendeu, Charles? Por isso, irmão, veja bem, é uma responsabilidade muito grande orar para Deus batizar, orar para Deus dar dom. Porque se Deus te deu, é com propósito você usar. E a Bíblia diz que os dons devem ser usados com ordem e decência, com zelo, né? Eu já vi muito escândalos terríveis de homens que se diziam ser de Deus, mas usavam os dons com segunda intenção. Já vi muitas pessoas aí, pecado de adultério, pecado de fornicação, sendo usado aí por Deus. Existe isso aí, existe, está na Bíblia. Eu vou mostrar para os irmãos hoje isso aqui.
Pode falar enquanto eu procuro aqui já. Falando a respeito do que o senhor está dizendo. Pode falar, Charles. Pois é que muitas pessoas vão chegar na hora, né, que tiver prestar conta com Deus aí, Deus vai falar que não os reconhece, né? É por isso. Não é porque está curando, porque está profetizando, está batizando em nome de Jesus, mas se não tiver com a vida certa no altar também não adianta. Né? Verdade. Tem que estar com a vida no altar. Amém? Tem que estar com a vida no altar. Amém, amado? Aleluia. Então não meça a vida espiritual da pessoa, apesar que a gente não tem que medir ninguém, né? Mas não veja uma pessoa se ela é de Deus ou não pelo dom que ela tem. Que a Bíblia diz ali em Mateus que a árvore se conhece pelo fruto. Deus abençoe a irmã Damiana. Irmã Damiana lá de Santana, um bairro da nossa igreja lá de Custódia, Pernambuco. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos de Pernambuco aí, amém? A árvore se conhece pelos frutos. Olha que forte. Tá falando tudo, né? Olha que interessante, Charles. Guarde isso para você não ser enganado. Guarde isso para você aprender. Charles, o fruto salva. É como se fosse, vamos dar um exemplo de um pé de manga. O pé de manga, para ele ser forte, a raiz dele tem que tirar do solo as proteínas e a vitamina. Ou seja, há um esforço, tem que aguar, tem que pegar um pouco de sol. É como o cristão, ele é vivo. O cristão é vivo. Então você tem que pagar um preço, você tem que andar, você tem que extrair da palavra, da água. Você tem que extrair vitaminas para você frutificar. Se você não orar, se você não ler Bíblia, se você ficar em casa buscar Deus, você vai morrer espiritualmente. É como uma árvore, então o fruto salva. Agora, veja bem, Charles, o dom espiritual, olha, essa é forte, hein? É como uma árvore de Natal que o Espírito Santo vem e pendura os presentes. O dom é presente. Então esse presente, ele não vai te salvar. Esse presente, como se fosse uma árvore de Natal que o Espírito Santo vem e pendura e te dá, é para você ganhar outra alma. Mas ele pode condenar, não pode? O quê? Pode falar. Pode falar alto, sem medo. Sem medo de ser feliz. Então, da mesma forma que né, os dons são presentes, os dons não vão te salvar, mas eles podem te condenar, de certa forma, se você não usar. Eles podem te levar à condenação se você não usar com moderação, não saber usar, se você não tem vida com Deus. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Muito, a condenação pode ser maior, porque dos dois jeitos, sem o dom ou com o dom, você vai ser condenado mesmo. Entendeu? Porque na verdade, irmãos, quando fala condenado, as pessoas pensam em julgamento, né? O cristão, ele passou da morte para a vida. O cristão, ele não tem julgamento sobre ele. Mas se ele não obedecer a Deus, tá? Ele perde a salvação. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Pastor Edson, evangelista Edson Tomazinho, Deus abençoe, meu amado. Em breve vai estar conosco aqui, hein? Em nome de Jesus. Um abraço, meu querido. Amém? Em breve a gente vai entrar em contato. Quero ouvir o senhor pregar aqui para a glória de Deus. Amém? Antes de eu viajar para a Itália. Hein? Amém? Deus abençoe. Irmãos, então vamos lá. Vamos mostrar para os irmãos aqui que Deus pode usar uma pessoa no erro. Parece uma heresia, mas está na Bíblia. Eu já vi homens que se diziam de Deus ser usado, mas aconteceu o que eles falaram. E aconteceu. Tá? Olha aí. Vamos lá, Charles. 1 Reis, capítulo 13. Por isso que o dom não salva. Viu? O dom não salva. Eu já vi muito camarada aprontar, e usado por Deus, pregava, revelava que era maravilha. Então os dons, eles têm que ser usados com equilíbrio, irmãos. Amém? 1 Reis 13. Vamos lá, meu charão? Glória. Afinal você aparece aqui para o povo te ver. Glória. Amém? 1 Reis 13, versículo de número 11. Glória a Deus. 1 Reis 13, pega a tua Bíblia e acompanha comigo aí. 1 Reis 13, versículo 11. Amém? 1 Reis 13, versículo 11 diz assim, ó: em Betel morava um profeta velho. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou a seus filhos:
por qual caminho ele se foi. E eles lhes mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que vinha vindo de Judá. Versículo 13 agora. Então ele disse aos seus filhos: ponham a sela no jumento. Eles puseram a sela no jumento, e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então o profeta lhe disse: venham comigo à minha casa e comam alguma coisa comigo. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso. Olha, irmãos, não posso voltar com você, nem entrar na sua casa. Não posso nem comer nem beber nesse lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, o 17, você não deve comer nem beber nada. Também não pode voltar pelo caminho que você foi. Olha, irmão, o profeta respondeu, o profeta velho respondeu: profeta velho, também eu sou profeta como você, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você e a sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isto era mentira. Olha o versículo de número 18. Isto era mentira. 1 Reis 3:18. Isto era mentira. Olha, irmãos. Então ele se voltou com o profeta velho, comeu e bebeu na casa do profeta velho. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que havia feito voltar, e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor, e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde se havia ordenado, que você não deveria nem comer nem beber. Por isso, o teu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, mano. Versículo de número 28. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parado junto ao cadáver. O leão, olha, amado, não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Olha, amado, olha que forte. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus sobre o jumento e levou de volta. Charles, sabe o que aconteceu aqui? Deus mandou um profeta de Judá ir lá, restituir a mão do rei. Você vai pelo norte e vai embora pelo sul. Não volta nem pelo caminho que você foi. Não come nem beba nada nessa cidade. Obediência. Aí tinha um profeta velho lá, que ele falou assim para os filhos dele: coloca a sela, o bardar, o jumento, que eu vou atrás dele. Correu atrás dele, falou: vamos voltar a comer pão. Não posso, Deus falou que eu não posso. Olha agora, a Bíblia é clara. A Bíblia diz que o profeta velho mentiu. E falou: eu sou profeta como você, e um anjo me apareceu e mandou você voltar. Ele foi. Estando à mesa, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre o profeta que havia mentido. Olha, é forte isso aí, irmãos. E falou assim: olha, você vai morrer. Até aí tudo bem. O interessante é que se cumpriu a palavra. Não adianta profetizar, tem que se cumprir. Olha, a Bíblia diz: se profetizar e não cumprir, não tenha medo dele. Olha, falar até papagaio fala, né? Então, meu amado, se cumpriu. A Bíblia diz, é claro, que o Espírito de Deus veio sobre aquele profeta que havia mentido. Então o dom não salva, é fruto que salva. Olha que interessante, Thiago. Então, precisamos sim do batismo do Espírito Santo. Precisamos sim do batismo do Espírito Santo. Mas precisamos, glória a Deus. Deus abençoe, Manildo. Um abraço para o irmão Décio aí, diácono Décio. Glória a Deus. Então, nós temos que usar com equilíbrio. Os dons devem ser usados com equilíbrio, junto com a nova vida, junto com a conversão. Porque senão dá problema. A Bíblia diz: ai daquele por quem vem um escândalo. Sabia, irmão? A Bíblia diz que melhor aforo. Jesus falou: é melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar lá no meio da água, lá, morra. Ai daquele por quem vem um escândalo. A gente tem que fazer de tudo, irmãos, né? Para pagar um preço. Muito mais nós somos obreiros. Muito mais nós que estamos na presença de Deus, irmão. Aleluia. A gente tem que pagar um preço para estar diante de Deus. Então, os dons devem ser usados com amor e com equilíbrio. Nunca por ganância. Nunca por egoísmo, né? Ah, Deus te deu o dom de pregar, glória a Deus, pregue. Tem eloquência, pregue.
Deus te deu o dom de profetizar, profetiza, glória a Deus, mas sempre para agrariar. A Bíblia diz que a profecia, ela tem 3 propósitos: edificar, consolar e exortar. Nunca veio para se engrandecer, para se mostrar, para humilhar os outros. Quando Deus ele repreende, disciplina, ele passa o bálsamo no coração da pessoa. O pai corrige, repreende o filho que ama. Então, a Bíblia diz que nós vamos falar sobre os dons semana que vem, amém? Semana que vem vamos falar sobre os dons. Então, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela recebe dom. Pode receber 1, 2 ou 3. Amém? O Espírito Santo ele dá como quer, ele reparte como quer. Então, meu amado, os dons, a Bíblia diz, procurar com zelo os dons, mas principalmente o de profetizar. Porque o de profetizar você fala ao coração das pessoas, né? E está lá em 1 Coríntios 13, 14. Então isso é para hoje, é para os dias de hoje. Aqui que eu falei, Charles, aí eu faço um parênteses naquilo que você falou. Pastor, por que tem igreja que é assim, outra igreja que não é? Deus opera, abençoa do mesmo jeito. Porque Deus respeita ali a hierarquia da pessoa. Só que tem um detalhe. Se eu creio que Deus pode me usar a profecia e orar, Ele pode me dar. Agora tem muitos que nem oram porque não acreditam. Eles pensam que os dons eram para o passado, e não é. Tá aí, Paulo fala, 1 Coríntios 14, procurai todos os melhores dons, principalmente de profetizar. É que a igreja teve essa época obscura, né, que eu li aqui na minha Bíblia. A igreja teve uma época muito obscura, onde começaram a paganizar eu posso dizer, a espiritualidade, né, de Deus, né? Eles não acreditavam mais em profecias, falavam que isso daí era da igreja primitiva, e a igreja andou muito tempo. Você sabe o seguinte, né? Que o Espírito teve uma época assim obscura na terra, mas o Espírito Santo ele estava na terra, ele nunca se recuou. Só vai ter um momento que ele vai se recuar no arrebatamento. Mas veja bem, em Hebreus 3 diz assim, ó: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, assim como os vossos pais me tentaram no deserto. Então, o Espírito Santo ele opera, Charles, mas eu tenho que dar lugar para ele operar. Sim, porque ele não entra invasivo como o diabo, ele bate no coração. Então, da mesma forma, foram, pelo que eu li, 1000 anos, sim, né? Sim. Que o Espírito Santo se afastou. Mas vale para a gente também, porque a igreja somos nós. Se a gente se fechar, né, e não der abertura para o Espírito Santo, ele vai ficar 2, 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos, ou não se manifestar mais, porque a gente está fechando esse canal, né? Sim. A gente é um canal para o Espírito Santo trabalhar. A gente tem que estar aberto, mesmo com as nossas falhas, a gente tem que estar aberto para que ele trabalhe. Sabe o que eu acho, Charles? Eu acho que existem tempos, existem fases na Terra, a qual Deus ele derrama um grande avivamento. Por exemplo, o ano de 1900, né? Que foi lá você viu o grande avivamento lá da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, né? As pessoas andavam na rua e elas olhavam para dentro daquela fábrica antiga, onde elas davam os passos assim, o Espírito Santo ia tomar uma pessoa na rua. A pessoa não estava chorando dentro da igreja. Glória. Então, aí que Deus mandou os 2 missionários para cá, que fundaram a Assembleia de Deus, né? Em 1910, não foi isso? Então, hoje você não vê mais isso. Por quê? Sabe a verdade? Quer que eu fale a verdade para você? Por que não vê mais isso? Porque as pessoas estão muito materialistas, as pessoas estão muito vaidosas, as pessoas só pensam nela. Desculpe a franqueza, hoje a igreja para as pessoas são hobby. É hobby. Hoje, igreja para as pessoas é um entretenimento final de semana. Ou quando está pedindo socorro. Também. Desculpe a franqueza, porque antigamente, Charles, as pessoas pagavam preço. Eu não digo que não existe isso hoje. Lógico que existe, mas de uma forma bem minimizada, entendeu, Charles? Então, eu ainda creio que a gente pode voltar ao primeiro amor. Mas depende de cada um de nós, para Deus fazer um grande rebuliço, porque o Espírito Santo está aí, irmão. Né? Quer fazer a obra. E a palavra está se cumprindo. Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí, meu amado, é verdade mesmo. Pastor Edson, David Tomazinho está falando aqui, muitos vão apenas atrás da revelação e que o Senhor acha dessas revelações de hoje. Vamos ser franco, pastor Edson. O que Jesus falou? Eu vou dar minha opinião, tá bom?
Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje as pessoas querem revelações de prosperidade, né? Facilidade, chave de carro, chave de casa. Eu acredito nisso, mas isso não é a prioridade do reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o que o apóstolo Paulo fala? Se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então ele fala apenas em matéria, apenas em prosperidade, né? Apenas em bens materiais. Não é isso. Gostei da sua colocação, pastor. Evangelista David Tomazinho, é isso mesmo. Então, hoje em dia, o evangelho da prosperidade tem deformado a cabeça das pessoas, infelizmente. Aquele evangelho de renúncia, aquele evangelho de jejum, aquele evangelho de santificação, de consagração, infelizmente, quase não se vê. E é uma pena, viu? Porque não tem coisa mais gloriosa do que você estar na presença de Deus. Não tem coisa mais gloriosa que você sentir a glória, a graça de Deus. Aleluia. Do que você sentir Deus, o Espírito Santo arder teu coração, oh glória. Encher você de alegria, de graça, oh glória. Aquele culto abençoado que não dá vontade de ir embora mais. Aleluia. E você ficar ali, passar a noite toda glorificando, exaltando o Senhor. Mas hoje, infelizmente, vamos falar a verdade aqui, Jair? O culto acaba um pouquinho mais tarde, a pessoa está olhando o relógio, mas o pastor não vai parar de falar, não? Pelo amor de Deus, mas o culto não vai acabar hoje? Verdade. Infelizmente, se perdeu a sede pelas coisas de Deus, perdeu a fome. E eu sempre digo, característica de quando se perde fome, sabe o que é? Doença. A primeira coisa, Charles, quando a pessoa fica doente, é perder a fome, não quer comer, emagrece. E tem muitos crentes que perderam a fome de Deus porque estão doentes, não tem vontade de ir para a igreja. Quantos hoje está trancado dentro de casa por causa da pandemia? Não, vou ser franco aqui, já. Não são do grupo de risco. Pessoas novas, pessoas que têm todo motivo para estar na casa de Deus. Eu vou ser franco aqui hoje. O Espírito Santo está me tomando aqui, irmão. O shopping está cheio. A casa lotérica está cheia, viu no peito? Está cheio. O que mais que está cheio? Até o bar está cheio, viu? O bar cheio perto de casa ali. E as igrejas, irmãos, eu não vou dizer que está vazia, mas cadê a fome? Que Deus que você serve, eu sempre digo, se Deus quiser nos levar com Covid, Ele vai levar, até dentro da sua casa. Tem que fazer a tua parte, você tem que pôr máscara, você tem que fazer o distanciamento social, amém? Mas a presença de Deus é necessidade, irmãos. Olha, Charles, eu sinto o Espírito Santo aqui, ô glória, o que o Espírito Santo fala ali no Salmo 42? Aleluia, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma ansia por ti, ó Deus. Aquele animal, a corça, aleluia, que é um servo, olhava a água lá, tinha sede de tanto que ele corria. Assim devemos ser nós, de vir para a casa de Deus. Pastor, mas a igreja sou eu, mas daí? O que diz a Bíblia no Salmo 27, versículo 4 e 5? Aleluia, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar todos os dias na tua casa, para contemplar a tua formosura e aprender o teu santo templo. Oh glória, aleluia. Aleluia. Agora as pessoas querem distanciar, irmãos. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Jesus salvou o mercado, mas uma leia disso mesmo. O mercado está cheio. O povo está engordando na quarentena, né, Sérgio? Sabe o que parece, pastor? Jesus amado. Parece. Glória. Se a gente parar um pouco para analisar, parece que o crente de hoje em dia, ele quer as bênçãos aqui na terra. Ele não está pensando, ele perdeu a esperança. Parece que ele perdeu a esperança de uma vida com Deus nos céus. Verdade. Ele parece que ele quer aqui. É o agora, o que vale é o agora. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão vivendo uma vida espiritual superficial. Jesus pode voltar a qualquer momento, irmãos. O que você tem preparado? O que você tem preparado, meu amado? Olha, se qualquer um de nós aqui partirmos, Jesus voltou para nós, individual. A gente fala tanto da volta de Jesus de uma forma coletiva, mas se ele voltar aqui individualmente, ele voltou do mesmo jeito, né? Então, é tempo de buscar o Senhor, amado. Amém? É tempo de buscar o Senhor. Glória a Deus. Aí faz uma hora que eu estou falando já. Eu não quero deixar muito extenso esse vídeo, porque vou colocar no YouTube e vou falar mais semana que vem. Hoje é a terceira aula. Falamos sobre o Espírito Santo, parte 1, parte 2. E hoje é a diferença de ter o Espírito, a necessidade de ter o Espírito e de ser batizado com o Espírito. Quando eu tenho o Espírito, eu tenho fruto. Quando eu sou batizado com o Espírito, eu tenho dom. Amém? O fruto salva, o dom não salva. O dom é para ganhar almas, é para trabalhar. É ferramenta. Aleluia. Amém, amado? Amém, Charles? Amém, aleluia.
Glória a Deus. Dá um oizinho pro povo aqui, já vem do meu lado aqui, dá um oizinho pro povo aqui. Dá um oizinho pro povo aqui. Glória a Deus. Pedir perdão para as pessoas aí, para os amigos, para os irmãos aí, cheguei atrasado hoje. Colocar máscara aí, Xará, pra não... Então. Não, pode ficar sem máscara, dá um tchauzinho aí. Deus abençoe, amém? Irmãos, eu quero orar por tua vida agora, amém? Nós vamos falar mais, amém, isso mesmo. Efésios 5,14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo, aleluia. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu oro por todos que estão comigo agora, Pai, eu te louvo, te glorifico. Sábado que vem vamos fazer uma nova, Pai amado, um novo estudo, terminando essa fase, esses 4 tópicos do Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa meu irmão, minha irmã que está comigo, Pai. Meu Deus, o irmão Carlos que está enfermo, eu profetizo que até o término dessa oração, ele vai estar curado para a glória de Deus. Visita ele, Pai. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, desperta todos na face da terra, Pai. Porque o Senhor não vê placa, o Senhor vê os salvos, lavados e remidos do teu sangue. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa com toda a sorte de bênção, Pai. Dá uma noite abençoada, um final de semana cheio da tua glória, um culto de domingo, amanhã de manhã cheio da tua glória. Usa o pastor Sérgio, à noite nos usa nesta casa, Pai, e permita que o teu grande nome seja glorificado. É que eu abençoo todos em nome de Jesus. Amém, Sérgio? Amém. Você abençoa todos, amém?